É só imaginar a situação. Passar 15 anos escalando a montanha corporativa mais íngreme possível. Uhum. Sair lá da base absoluta, sabe? Vendendo produtos de porta em porta, com aquela pressão absurda de alimentar uma família aos 24 anos de idade. Nossa, é uma panela de pressão. Pois é. E aí escalar até chegar ao topo, indiscutível, fechando negócios internacionais e gerenciando marcas ligadas a lendas tipo o Arnold Schwarzenegger. Sim, o auge da carreira. Exato. E então, bem no auge absoluto desse sucesso todo de material e de status, durante uma madrugada isolada, numa praia na Bahia, a pessoa ouviu uma voz invisível ditando de forma bem clara: Pede a conta. Isso, pede a conta. Agora não é mais sobre o próprio umbigo. É um cenário digno de cinema, né? Com certeza. Bom, quem tem acompanhado a nossa análise já sabe que estamos na segunda parte da nossa imersão na obra 50 Leis para ser a Paz no Caos, de Gustavo Rudendorff. Uhum. A nossa continuação direta. Exatamente. Porque na primeira etapa a gente desbravou toda aquela fundação teórica, aquela promessa ambiciosa de encontrar calmaria no meio do furacão moderno. Mas a teoria, por mais bela que seja, sempre sofre um baque violento quando a realidade bate a porta, sabe? É aí que o bicho pega, né? Sim. Então, a missão da nossa exploração de hoje é sair das ideias e entrar na carne. A gente precisa entender a mecânica por trás disso tudo. Tipo, como essas regras operam de verdade quando os boletos vencem, quando a crise ataca, e principalmente como o autor transformou um despertar espiritual num método acionável. Certo, vamos desempacotar isso, começando por uma fundação que não vem das salas de reunião, mas que baseia todo o método, que é a chamada mentalidade de faixa preta. Um ponto de partida excelente. Porque o que é fascinante aqui é que, ao abrir esse material, o que chama a atenção não é apenas o que está escrito, mas quem valida o que está escrito. Exato, os prefácios. Pois é, a obra não se posiciona como aquele manual genérico, tipo, bem açucarado, de autoajuda, que promete resolver a vida humana em 3 passos fáceis, só respirando fundo, sabe? Definitivamente não. Pelo contrário. Logo nas primeiras páginas, a gente é confrontado com endossos de figuras de extrema gravidade que enxergam nessas leis um código de reprogramação vital. E são credenciais que realmente quebram a expectativa de quem busca um livrinho de paz interior. Porque o primeiro prefácio é assinado pelo Dr. Anderson Nascimento. Uhum. O CEO da rede Total Care da Amil. Ele mesmo. Um administrador e médico que precisa lidar com o caos de um sistema de saúde numa escala que é assustadora. E o segundo é do Dr. Carlos F. Cruz, alguém com ligações profundas com a ONU, com a Europol e com a diplomacia internacional. Um peso pesado. Muito pesado. Ou seja, são pessoas que tomam decisões de vida ou morte sob uma pressão que a maioria sequer consegue conceber. Mas aqui eu vou fazer o papel de cético da nossa audiência, tá? Vai fundo. O que líderes corporativos super agressivos e diplomatas de zonas de tensão têm a nos ensinar sobre paz? Sabe, tem um risco gigantesco disso soar como aquela cultura bem tóxica do tipo, trabalhe enquanto eles dormem. Olha, é uma observação muito necessária, porque a armadilha do excesso corporativo é real, né? Uhum. No entanto, o fio condutor que une esses 2 gigantes diplomáticos e executivos ao autor, ao Gustavo Rudendorff, não é aquela busca insaciável por lucro, é o tatame. Ah, o jiu-jitsu. Exato. Todos os 3 possuem a graduação de faixa preta em jiu-jitsu. E a lente do jiu-jitsu, ela muda absolutamente tudo. É outro jogo, né? Completamente. Porque a aprovação que eles dão ao livro não é uma análise literária bonitinha ou acadêmica. Eles estão chancelando princípios que foram literalmente forjados sob o risco de asfixia, sabe? Caramba! No tatame, o caos não é uma metáfora, ele é físico. A paz, nesse contexto, não é a ausência de problemas, é a capacidade de respirar, de pensar e de articular uma saída enquanto, você está sendo esmagado por um oponente. O que traz um peso muito impressionante quando a gente analisa as estatísticas desse esporte, né? Porque os dados do meio apontam que menos de 3% das pessoas que iniciam no jiu-jitsu
conseguem suportar os anos de treinamento até chegar à faixa preta. 3% é uma peneira finíssima. É um funil implacável de desistências. Atingir esse nível me traz à mente uma analogia muito clara. Porque alcançar a faixa preta não é zerar o jogo. É exatamente o oposto, sabe? É como terminar o tutorial de um videogame absurdamente complexo. É aquele momento em que o jogo avisa tipo, isso? Ok, os comandos básicos de sobrevivência foram assimilados. Bem-vindo à vida real. A faixa preta marca o início de uma vida guiada pelo propósito e pela capacidade de suportar o desconforto, e não uma linha de chegada para a pessoa descansar. Perfeito. É bem essa transição inevitável, né, do aprendizado técnico, daquela repetição infinita, para uma verdadeira maestria existencial. O faixa preta sabe que a dor e a frustração são ferramentas. Não inimigos. Exato, não são inimigos. E para que a nossa audiência entenda a validade das 52 leis que vêm depois, é imperativo a gente observar como o autor transferiu essa mesma resistência a estrangulamentos do tatame para as porradas do mundo corporativo. E foram muitas porradas. Inúmeras. O material biográfico revela um desenvolvimento forjado na pura fricção. Está muito longe desses atalhos mágicos que a gente vê sendo vendidos hoje em dia na internet. Com certeza. E a fricção começa muito cedo, né? As fontes detalham que ele se casou aos 21 anos de idade. E aos 24, já era pai. Uma responsabilidade gigante. É só pensar na panela de pressão psicológica que é ter uma família inteira dependendo de resultados financeiros numa idade em que, assim, a maioria das pessoas ainda está descobrindo a própria identidade. Sim, a pessoa está ali se entendendo no mundo ainda. Pois é. O relato é de uma necessidade quase desesperadora de vencer na vida para simplesmente conseguir pagar as contas. E a porta de entrada que ele encontrou foi como representante de vendas na indústria farmacêutica. A base da pirâmide total. A sola de sapato gasta, porta batida na cara, sabe, aquelas metas inatingíveis do final do mês. Se conectarmos isso ao panorama geral, foi um esforço que consumiu décadas da vida dele, né? Nossa, muito tempo. A graduação dele na faculdade só foi concluída aos 29 anos, numa rotina que era, assim, impiedosa. Era trabalho diurno direto e estudos à noite. E é também nesse período, lá por volta de 2004, que ele lança o primeiro livro dele. Aquele sobre pequenas atitudes, certo? Esse mesmo. Mas a gente tem que lembrar, lançar uma obra no início dos anos 2000, sem esse ecossistema digital que viraliza tudo em questão de horas hoje em dia... Não tinha dancinha no celular para vender livro. Nem pensar, exigia um sacrifício físico brutal para fazer a mensagem circular de verdade. E bota sacrifício nisso, porque o material descreve uma rotina que beira o insustentável. Após turnos bem exaustivos de vendas, o autor pegava a estrada de noite, dirigindo quilômetros para dar palestras gratuitas. De graça. Tudo de graça, algumas vezes em auditórios cheios, mas em outras tantas falando para cadeiras completamente vazias, sabe? Deve ser frustrante demais. Muito! O acordo dele era super simples, ele falava de graça em troca da permissão para vender alguns poucos exemplares do livro na saída do evento, só tentando cobrir o custo da própria viagem. E isso durou anos. Anos de persistência. Só que assim, escutando essa jornada épica de resiliência e aquela eventual coroação, né, porque ele consegue um MBA na Fundação Getúlio Vargas e tudo mais, é impossível não levantar um questionamento. Qual? Foram 15 anos correndo na roda do hamster capitalista até conseguir as promoções de gerente de produto, gerente de marketing e o auge, que foi ser gerente nacional de vendas trabalhando com a marca do Arnold Schwarzenegger. O topo do mundo para muita gente. Exato. Mas será que esse topo não era, na verdade, uma gaiola dourada? Olha, essa é a grande tensão narrativa da trajetória dele. Porque a mentalidade forjada na pressão levou ele ao cume de uma montanha que é muito cobiçada. Mas, ao sentar na cadeira mais alta, interagindo com esses ídolos globais, a armadura que era necessária para sobreviver a esse ambiente começa a pesar. Faz sentido. A armadura fica pequena, né? Fica insuportável. A estrutura externa de sucesso estava irretocável. Mas o propósito interno, a essência dele, estava sufocada pelas planilhas, pelas metas agressivas de lucro e por ter que manter aquele status todo.
Uhum. O que nos conduz diretamente é aquele evento disruptivo que redefine completamente o material que estamos analisando aqui. A cena da Praia do Forte. Exatamente. Aquele momento em que o pragmatismo colide de frente com o inexplicável. Madrugada lá na Bahia, aquele silêncio absoluto, só o som das ondas, sabe? E o autor meditando aos pés de uma estátua de Cristo. É então que, segundo os relatos, ele ouve uma voz muito nítida. A tal voz ordenando que ele peça conta? Isso, uma ordem clara para pedir as contas e deixar claro que o foco da vida não poderia mais ser ele mesmo. Mas aqui eu preciso trazer o ceticismo de volta para a mesa. Lá vem, eu já esperava por isso. Não tem jeito. Como a gente lida com isso? Porque, assim, uma voz mística, literal, se comunicando com o executivo de vendas... É forte. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque não seria mais provável que fosse o subconsciente dele. Tipo, o cérebro sobrecarregado por 15 anos de estresse e sucesso vazio, manifestando um colapso ali e exigindo um resgate através de uma alucinação auditiva. É uma leitura super válida, mas seja uma intervenção puramente metafísica, ou seja, tipo o grito visceral e psicológico de um cérebro estressado operando no limite absoluto do esgotamento... Um burnout espiritual, talvez. Pode chamar assim, sim. Mas a origem fenomenológica dessa voz, de onde ela veio, não invalida a genialidade do que veio logo a seguir. O que separa essa história de um simples abandono irresponsável da carreira, tipo chutar o balde, é que ele não fugiu para se isolar do mundo numa caverna. Ele não sumiu. Não, ele pegou essa fratura, esse despertar e construiu um método altamente estruturado, a chamada reprogramação comportamental positiva. Ele abandonou a segurança daquele salário executivo gordo para tentar conectar a inteligência lógica e a fé interior. Entendi. O foco declarado ali é libertar as pessoas daquele medo paralisante e, sobretudo, de algo que ele batizou de efeito manada. O temido conformismo, aquela inércia social de viver a vida baseada nos roteiros invisíveis que são criados pelos pais ou pela sociedade, ou pelo simples medo de ser julgado na rua, né? Exato. O piloto automático da vida. Mas sabendo que essa é a missão da reprogramação comportamental, como ela funciona de fato na prática. Porque ninguém altera traumas profundos ou medos que estão super enraizados simplesmente lendo histórias bonitas sobre praias na Bahia, sabe? Com certeza não. A mecânica da obra importa muito mais do que o verniz motivacional. E a arquitetura do material foi desenhada especificamente para evitar esse consumo passivo, sabe? De sentar e ler de uma vez. O livro, curiosamente, possui 52 leis reais. 52, não 50. Isso. Sendo que ele é inaugurado por uma intrigante Lei Zero. A Lei Zero? Que funciona como o alicerce filosófico de todas as outras. Então, a partir dessa premissa, não basta só folhear as páginas ali na cama. O método estabelece 3 formas bem claras de contato com o conteúdo. A primeira é a leitura linear, que serve só para mapear o território, entender o panorama. A leitura comum. Isso. A segunda já sugere o consumo de uma lei por dia, ao longo de 52 dias. Mas é a terceira abordagem que realmente aciona a verdadeira transformação neurológica. Que é a jornada de 52 semanas. Isso, um ano inteirinho. Onde a instrução é focar rigorosamente numa única lei por 7 dias contínuos. A pessoa precisa reler, processar, observar o próprio comportamento e forçar mesmo a aplicação prática daquela regra singular antes sequer de pensar em avançar para a próxima, né? Exatamente. É um trabalho cirúrgico. E o fundamento para essa exigência temporal tão exaustiva repousa na neurociência. O autor invoca dados científicos muito sólidos, referenciando especificamente um estudo que foi amplamente divulgado em 2010 pela University College London. O estudo da plasticidade? Esse mesmo. Esse estudo analisou os limites físicos da neuroplasticidade, que é aquela habilidade do cérebro de desmontar velhas conexões e criar novas rotas sinápticas. Certo. Os pesquisadores descobriram lá que a automação de um novo hábito, para ser realista, exige entre 6 e 8 semanas de repetição diária contínua. Caramba, 2 meses batendo na mesma tecla?
praticamente. Então, mudar o próprio comportamento requer literalmente o asfaltamento de novas vias neurais. Isso é biologia pura, não é magia ou força do pensamento. Faz todo sentido. Para quem nos acompanha, a melhor forma de visualizar isso é abandonar logo aquela lógica da produtividade tóxica de hoje em dia. Fazer a leitura linear e apressada de um material tão denso assim, focado em mudança comportamental, é tipo o equivalente a tentar ingerir toda a cota necessária de brócolis e de vegetais de um ano inteiro Num jantar só. numa sentada só num jantar exagerado. Isso, obviamente, não vai criar uma base de saúde no longo prazo para a pessoa. Vai gerar apenas uma severa indigestão intelectual e uma grande ilusão de que aprendeu algo. Sem dúvida. A neuroplasticidade exige essa mastigação diária, sabe? Forçar o cérebro a conviver com uma única regra por uma semana inteira é o que encorpa mielina lá nas conexões neurais, transformando um conceito que é super abstrato num reflexo condicionado e inconsciente. É o atrito intencional com conceitos bem difíceis. E quando a gente olha para a substância que vai ser mastigada durante essas 52 semanas, fica super claro que o processo vai ser tudo menos confortável. Aí eu imagino. O sumário revela leis que quebram completamente as expectativas de quem procura aquelas frases passivas de consolação, sabe? Elas exigem confronto mesmo. É um verdadeiro desfile de tapas na cara. O desconforto já começa lá na base. Vamos dissecar as mecânicas das leis mais espinhosas, então? Por exemplo, a Lei 1, ela é direta como um soco. Não esperem nada de ninguém, nem mesmo deste livro. Intensa. A destruição absoluta da muleta da vitimização logo na largada. Como essa mecânica funciona na prática mental de quem a aplica, hein? Olha, a expectativa é quase invariavelmente um ressentimento premeditado, né? O cérebro humano ele fica constantemente criando contratos invisíveis com as outras pessoas. Como assim? Tipo assim, a gente ajuda alguém e silenciosamente espera a lealdade de volta, sabe? Ah, claro, a gente cobra internamente. Exato. O método ataca justamente essa falha sistêmica. Quando o indivíduo treina ativamente a suspensão de qualquer expectativa externa, o locus de controle retorna inteiramente para ele. A tristeza vinda das falhas alheias simplesmente desaparece. Fica no vazio. Isso, deixando o campo mental livre para focar apenas naquelas ações que dependem exclusivamente de si mesmo. É a base da soberania emocional. Genial. O que, de certa forma, prepara o terreno para provocações ainda maiores lá na frente, como é o caso da Lei 10, que diz o seguinte: pare de orar e vigiar. Isso não existe. Essa mexe com muita gente. Mexe demais. Honestamente, como que alguém que diz querer unir fé e inteligência propõe dinamitar um dos pilares mais fundamentais e mais antigos da religiosidade de tantas pessoas? Isso levanta uma questão importante mesmo. Mas a provocação aqui é um ataque super cirúrgico contra a estática, contra a fuga. O autor decodifica que, nesse comportamento de manada, o tal do orar e vigiar virou um álibi perfeito para terceirização de responsabilidade. Ah, entendi. A pessoa ora lá, pedindo que a própria saúde melhore, mas não ajusta a alimentação nunca, né? E enquanto isso, ela vigia a vida alheia o dia todo nas telas dos celulares. A famosa fofoca digital. Exatamente. O que a lei prescreve é que a fé, se estiver desacompanhada de suor e movimento, ela é morta. A espiritualidade precisa se transformar numa postura bem pragmática, tipo faixa preta mesmo. É manter a conexão interior, sim, mas levantar do tatame e executar o movimento necessário para alterar a própria realidade ali no físico. Entendi. Não dá para só terceirizar para o divino. E essa postura ativa para transmutar estados mentais fica ainda mais agressiva quando a gente chega na Lei 31, que decreta: use a raiva como energia positiva. Polêmica. Total. Porque a gente vive numa era que trata a raiva como uma emoção tipo radioativa. A instrução social comum é sempre engolir a raiva, medicar a raiva, ou então meditar até ela desaparecer por completo. Uhum. Como é possível usar algo que é tão volátil assim de forma construtiva? Qual que é o mecanismo prático disso aí? É que a neurociência das emoções oferece a chave para isso. Se a gente for olhar fisiologicamente falando, a raiva é apenas um estado bem agudo de ativação no corpo. Uma descarga hormonal. Isso.
Ela é uma tempestade de adrenalina e noradrenalina, que vai gerar um foco mental extremo e uma carga supermassiva de energia física. O problema real nunca é o combustível, sabe? É a direção. A direção para onde a gente aponta a raiva. Exato. Quando ela é canalizada para vingança, ela queima pontes, ela destrói. Mas a lei exige a retenção dessa energia bruta justamente para realocar ela. A insatisfação com a carreira ou o ódio profundo pelas dívidas não deve se tornar amargura ou choro no travesseiro. E vira o quê? Deve ser convertida num estado de foco obsessivo para virar noites estudando ou trabalhando duro numa saída estratégica. É pegar o veneno e usar como combustível de auto-octanagem. Impressionante como isso subverte mesmo a reação padrão, né? Mas talvez a subversão mais pesada de todas seja da Lei 26. A morte é uma bênção. Nossa, isso é dura de ler. Muito. Essa frase isolada tem um enorme potencial ofensivo, principalmente para qualquer pessoa que tenha vivenciado um luto recentemente, sabe? Onde é que reside a paz em glorificar ou abraçar o fim da vida? Como a mente absorve isso sem cair num niilismo profundo? Não dá para entender errado aqui. O objetivo não é glorificar a perda, tá? E muito menos minimizar a dor do luto. O mecanismo que está operando nessa lei ecoa diretamente o tal do memento mori. A lembrança constante da morte. E isso mesmo, muito praticado pelos filósofos estoicos. O autor utiliza o fato inegável da nossa finitude como a maior lente de clareza que o ser humano possui. Quando a mente da gente interioriza de forma profunda e honesta que o tempo não é infinito, os efeitos colaterais são incrivelmente libertadores. Tudo ganha um senso de urgência. Exato. A procrastinação simplesmente perde a utilidade. Aquela tolerância a relacionamentos tóxicos, ela evapora, sabe? As angústias que são causadas por fofocas corporativas se revelam minúsculas e completamente patéticas diante do fim. Então, compreender a morte como essa fronteira inegociável força o indivíduo a honrar de forma furiosa o tempo presente que ele tem hoje. É o fim da superficialidade existencial. Muito forte isso. E, por outro lado, né, para não deixar tudo com um peso sombrio ou só denso demais, a gente também tem leis que mutam a frequência para algo muito mais vibrante. Sim, tem um respiro. Tem. Um exemplo perfeito é a Lei 12, a famosa lei do Seja Foda, que usa um acrônimo engenhoso e até divertido com as letras. O F de feliz, o O de otimista, o D de determinado, o A de abundante e o H de humilde. F-O-D-A-H. Exatamente. Só que a presença da determinação feroz e dessa abundância convivendo na mesma frase com a humildade parece uma equação muito rara nos ambientes corporativos de onde o próprio autor veio, não acha? Rara, com certeza, mas essencial para a sustentabilidade do sucesso a longo prazo, né? O ambiente de negócios tradicional frequentemente confunde abundância com arrogância desenfreada e confunde também a humildade com uma passividade servil. Submissão, né? Exato. E a mecânica desse acrônimo aí serve como um estabilizador perfeito do ego. Ser implacavelmente determinado e buscar a abundância garante a expansão e o progresso da pessoa. Sim. Contudo, é a humildade, e a gente fala daquela exata humildade que foi aprendida após ser finalizado dezenas de vezes lá no tatame, batendo a mão, sabe? Aprendendo a perder. Isso. Essa humildade atua como freio moral da história. Ela garante que a expansão da pessoa não a torne uma pessoa tirânica. É o equilíbrio psicológico perfeito para alcançar a verdadeira liderança autêntica. Isso desenha um quadro muito claro de toda a intenção completa do autor com essa obra e nos permite fazer uma síntese bem rigorosa. Então, o que tudo isso significa no final para quem mergulha de cabeça nesse material? O que você acha? Fica absolutamente comprovado que as 50 leis para ser a paz no caos não são um convite para um spa mental ilusório, sabe? Longe disso. É um chamado para um campo de treinamento psíquico pesado,
A sabedoria que está ali depositada é o extrato concentrado de 15 anos vendendo no asfalto quente, absorvendo pancadas físicas no jiu-jitsu, estudando estratégias lá na FGV e sofrendo toda a fratura de um despertar espiritual super agudo. Uma vida inteira destilada ali. Exato. O Mapiel comprova, unindo a ciência neural e o empirismo dele, que a verdadeira paz é um trabalho sujo de exaustivo. A paz real não é a pessoa fugir da tempestade para um ambiente bem controlado. É ela forjar um núcleo interno tão sólido, mas tão sólido, que ele simplesmente não cede, independentemente de quão violento seja o caos que está desabando ao redor. Perfeito. Requer assumir a responsabilidade irrestrita por absolutamente todas as reações mentais e emocionais diante da pressão dessa nossa vida contemporânea. Sem atalhos neurais, sem terceirização de culpas e com aquele compromisso estoico de que a transformação verdadeira só se consolida através de meses e anos de enfrentamento ativo das próprias falhas, né, e dos próprios roteiros que a gente herdou. E é admirando a coragem desse enfrentamento todo que a gente se depara com um paradoxo final maravilhoso, que é um ponto vital para encerrar essa nossa análise de hoje. Qual seria? Pensa bem, a grande cruzada, estruturada pelo Gustavo Rendorf, é armar os indivíduos com essas ferramentas necessárias para destruir o efeito manada. Certo. O objetivo dele é matar a obediência cega aos sistemas da sociedade. No entanto, se uma pessoa decide se submeter a um roteiro metodológico super rigoroso, seguindo estritamente 52 regras que foram impostas pela mente de outra pessoa, focando semana após semana ininterruptamente durante 12 meses, não existiria aí um perigo oculto da pessoa apenas trocar o velho rebanho social por um novo rebanho intelectual? Nossa, é uma excelente provocação. Porque, sabe, a linha que separa o uso magistral de um manual de disciplina para conquistar a própria libertação e aquele momento exato em que o indivíduo se torna apenas um discípulo permanente da doutrina alheia, ela é extremamente tênue. Muito fina. É quase invisível. Talvez a essência daquela invisível lei zero que a gente comentou lá no começo seja justamente entender que o propósito máximo de absorver e dominar perfeitamente essas dezenas de regras seja chegar àquele dia fatídico e glorioso em que se deve ter a coragem de descartá-las completamente para conseguir escrever as suas próprias. Exatamente. Um pensamento bem incômodo, mas fundamental para qualquer mente que busque encontrar a verdadeira soberania e construir sua própria paz em meio a esse caos inevitável da vida moderna. Fica aí a reflexão para quem acompanha a gente.